Oi, tudo bem? Eu sou o Anderson Rios, eu sou CEO da Anderson Rios Consultoria e há 15 anos eu venho auxiliando empresas no seu crescimento. Empresas do setor moveleiro que buscam evoluir. Eu estou aqui hoje, nós vamos falar sobre precificação. Retomando o gancho aqui, pegando como gancho, retomando um assunto lá atrás, que a gente tinha falado sobre custo fixo e variável, eu vou apontar algumas coisas hoje que podem ser a diferença entre o sucesso e o fracasso da sua marcenaria, ok? Mas por que eu estou tocando nesse assunto? Porque se você não souber quanto custa o seu produto, você corre o risco de cair naquela situação que é muito comum nas marcenarias. Você tem um mês que você vendeu muito bem, né? Isso é muito comum, vou descrever esse cenário. Você tem um custo fixo aí, vamos supor que você acha que seu custo fixo é em torno de 10 mil. Todas aquelas despesas que você tem, água, luz, aluguel, enfim, 10 mil. Você pegou e você vendeu 100 mil no mês. E você chegou ao final desse mês, na hora que você fez o apurado, você notou que a sua conta ou estava com um limite, um saldo muito baixo, ou então estava no vermelho. E você não entende o porquê isso aconteceu. Um dos primeiros problemas, um dos primeiros um dos primeiros ralos que causam isso é justamente você não entender a importância do seu custo fixo e variável. Isso é muito complicado. Isso é o motivo do fechamento, da quebra, de pelo menos uns 70% das marcenarias hoje. Eu vou dar um exemplo claro e prático quanto a isso. Você fabricou, para isso a gente precisa fazer conta. Você fabricou, ou se você custa por mês 10 mil reais para funcionar. Você tem que pegar esse valor e dividir esse valor pelo número de horas que você trabalha no mês. Então, se você trabalha 220 horas, você vai pegar 10 mil e dividir por 220 horas. Você vai ter o valor aproximado da sua hora. Por que aproximado? Porque, na verdade, você não trabalha efetivamente 220 horas. Você trabalha menos do que isso. 220 horas seria o tempo que você trabalharia caso não acontecessem os seguintes problemas que eu vou colocar para você nas marcenarias. Se você não tivesse que descontar o tempo que o funcionário para no WhatsApp, se você não tivesse que descontar o tempo das idas e vindas ao banheiro, se você não tivesse que descontar o tempo das idas e vindas para fumar, se você não tivesse que descontar o tempo que ele chega atrasado, todos os atrasos que geralmente os funcionários têm, sabe aquela sexta-feira, ou então naquela segunda que sempre um filho adoece, que sempre um gás acaba? Então, a hora que você... e detalhe, sem contar as vezes que você para comprar uma obra porque você esqueceu uma corrediça, uma dobradiça, porque você não fez o aprovisionamento correto dos projetos que você ia fazer. Então, quanto mais você perde tempo, obviamente, menos horas por mês você trabalha e mais caro é o seu produto. Aí você cai naquela velha armadilha. Mas eu faço material vezes 3, sendo que uma parte é para o material, outra parte é para a mão de obra e outra parte é para o meu lucro. Só que quando você não tem o domínio do seu custo fixo, essa sua hora aumenta muito e o tempo de fabricação é o que vai tomar todo o seu lucro. Então, às vezes, aquela conta que você faz vezes 3 não é suficiente. Por quê? Porque se você pegasse, o seu produto fosse um bolo e você dividisse esse bolo em 3 partes, imagina comigo, um bolo. Eu dividi ele em 3 partes. Você acha que um pedaço é seu, que é o lucro, outro pedaço você gastou com material e outro pedaço para mão de obra. Só que a mão de obra muitas vezes pegou, ao invés de um pedaço, pegou 3 pedaços. E aí você entra no vermelho. E isso acontece quando você não entende o seu custo fixo. O seu custo fixo ele é baseado na sua capacidade produtiva. Quanto eu consigo produzir de móveis naquele determinado tempo, naquele espaço de tempo? Olha que interessante. Você já tinha se atentado em relação a isso? Que o seu custo fixo está intrinsecamente ligado a essa sua capacidade produtiva? Imagina comigo, se você tem 3 marceneiros, esses 3 marceneiros só conseguirem produzir 45, cada um 15 mil, por mês você vai ter 45 mil reais de capacidade de produção. 45 mil reais, a hora que você coloca o seu lucro, que geralmente hoje no mercado não passa de 30%, você teria só 15 mil de lucro.
que acontece? A sua despesa muitas vezes é maior do que esses 15 mil. Então você não consegue pagar as suas despesas e ainda fica devendo, mesmo tendo vendido 45 mil reais. Então, essa é a diferença entre o sucesso da sua marcenaria e o fracasso. Então, quando eu tenho noção de quanto realmente custa a minha empresa para funcionar, quanto que essa empresa parada, imagina que a tua empresa é um caminhão e as suas vendas são a aceleração que você precisa para ela. Quanto você vai precisar acelerar para pagar os custos fixos? Só depois que você paga os custos fixos é que você começa a ter lucro. Né? Então, não saber quanto é que custa a sua empresa é uma chave muito, muito eficaz para o seu fracasso. Nós temos aqui, como material de apoio, uma tabela, na verdade, uma planilha que nós te enviamos e te ensinamos a calcular essa questão do seu custo fixo. E nós vamos, nas próximas aulas, te mostrar um cálculo muito bacana de como calcular o valor da sua hora, o valor do seu minuto, o valor do seu dia, para que você entenda como quantificar, como precificar, como orçamentar, fazer um planejamento orçamentário de qual tempo, agora entenda tempo como dinheiro, você precisa para executar cada função. Então, toda vez que você faz as coisas de forma desorganizada, toda vez que você procrastina para comprar um material, toda vez que você procrastina para tirar uma medida na casa do cliente, toda vez que você esquece de levar uma corrediça, você está sim aumentando o seu custo fixo. Imagina comigo, o seu minuto custa R$2. Vamos imaginar que o minuto da sua empresa custa R$2. Você pegou lá o seu custo fixo total, como nós já ensinamos na aula 1, né? Você dividiu por 220 horas, aí depois você dividiu isso por 60. Você chegou no valor do seu minuto. Aí vamos supor que você está na casa do cliente e a obra, para ficar pronta, para você terminar e receber, faltou uma corrediça. Correto? Vamos imaginar isso. Então, vamos supor que você leve 30 minutos de onde você está, para você voltar na oficina, pegar a corrediça que ficou, ou mesmo ir na madeireira, comprar a corrediça que ficou, e mais 30 minutos para voltar, mais uns 5 minutos que você tenha ficado lá. São 65 minutos. Esses 65 minutos, todo o resto da obra está esperando essa corrediça, esse par de corrediça para que a obra termine. Então, essa corrediça custou o valor dela, mais o valor referente a todos os minutos que a obra ficou parada para que você fosse buscar a sua corrediça. Olha que interessante. Olha como você vai desvendando os ralos que existem dentro do seu negócio. Quando você tem essa exata noção do custo fixo, fazer o cálculo do custo variável é muito mais fácil, porque você já tem um ponto certo de partida. Você consegue definir a margem de lucro que você quer. Você entende quais são os fatores que vão variar na produção do seu móvel. Você vai pagar hora extra? Você vai fazer na empreita? Qual é o mais vantajoso? Na verdade, nós não acreditamos nenhum nem outro. Mas se você tiver que escolher, você vai saber escolher quando você tem o controle do seu custo variável. Por quê? A empreita está dentro do custo variável. A hora extra está dentro do custo variável, porque eles só acontecem quando você produz. Então, se você não consegue fazer um bom planejamento, você não consegue aprovisionar corretamente o material humano que você tem, o espaço físico, e precisa pagar hora extra, o seu custo variável vai aumentar, fatalmente ele vai aumentar. Então é necessário que você faça esse exercício de organização, de rentabilidade, esse exercício orçamentário, para que você não caia nessas ciladas que é tão comum no nosso meio, no nosso mundo da marcenaria. E nós aqui da Anderson Rios estamos aqui justamente para facilitar a tua vida, para tornar a administração da sua marcenaria algo fácil, prazeroso e muito assertivo. Então é isso, nós chegamos ao final dessa aula, mas tem muita coisa interessante ainda nas próximas aulas. O módulo não acabou, tem muito tópico interessante para nós falarmos sobre precificação da sua marcenaria. Te aguardo lá.